E aí galera, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Beco do Nerd. Eu sou o Edu Parieri e eu tô muito contente em poder te receber aqui. O anime clássico de Pokémon acabou e pra alegria ou tristeza de muitos, Pokémon Horizons já tá carregando a tocha da franquia há 3 anos. E embora ela não tenha conseguido a mesma popularidade, ela tem feito várias mudanças na estrutura da narrativa para melhorar alguns pontos que não estavam muito legais até agora. E um dos principais recursos que vai proporcionar isso é o time skip que rolou na história com o início da temporada Mega Voltagem. E agora, mais do que nunca, tá todo mundo pensando, pô, e aí, será que agora o Ash vai aparecer e tal? Como é que vai ser? E eu tô ligado que pra maioria dos fãs é inevitável pensar nisso, né? Só que uma das coisas mais interessantes sobre essa parada do time skip é que ela permite certos ajustes no enredo para que outros personagens do anime clássico também possam aparecer. E vamos combinar que o fator nostalgia é uma desgrama, né galera? Pelo menos na maioria das vezes ele faz qualquer coisa vender. E com certeza ela poderia fazer com que vários fãs que abandonaram o anime após a saída do Ash voltassem para a franquia. E isso sem contar que vários dos personagens antigos poderiam enriquecer a história de Horizons, promovendo interações muito interessantes com o elenco atual. E por isso hoje eu trouxe uma listinha de 10 personagens do anime clássico que podem fazer aparições muito legais em Pokémon Horizons. E pra gente começar com o pé direito, joga aí uma Pokébola no botão do like e hype o vídeo se você tiver no celular pra dar uma força pro nosso trabalho que a gente faz com muito carinho pra vocês. E já aproveita e captura sua inscrição no canal para se tornar um verdadeiro mestre ou mestra dos animes. Número 10. Policial Jenny. Assim como a enfermeira Joy, a policial Jenny é um dos personagens mais icônicos da franquia. E em Pokémon Horizons já foi revelado lá no início que a Molly dos Trovonautas é da família das enfermeiras Joy, mas ao contrário das outras, ela quis seguir um caminho diferente na vida e optou por viajar pelo mundo para cuidar dos Pokémon selvagens. E só pra constar, eu achei muito da hora essa pegada mais rebelde que eles deram pra enfermeira Joy dessa vez. Só que, por incrível que pareça, a policial Jenny não apareceu nenhuma vez até agora, apesar dos vários crimes que já aconteceram na série. Então isso me fez pensar, será que ela ainda vai aparecer no anime? E será que ela vai ter uma pegada meio diferentona assim, igual a Molly? Tipo, ao invés de ser uma policial, ela seria uma vigilante ou uma detetive, sei lá? Eu sei que a polícia é meio meme em Pokémon, porque eles praticamente só chegam no final pra carregar os bandidos que já foram derrotados pelos civis, que diga-se de passagem são tudo criança, mas ok, né? Bom, de qualquer forma, também existe a possibilidade de não ter uma policial Jenny na região de Paldea. Mas na temporada Mega Voltagem, a Mega Evolução vai ser o tema central, o que significa que é bem possível que os protagonistas podem acabar visitando a região de Kalos em algum momento. E já foi mostrado lá na temporada XY que lá existe uma policial Jenny. Sendo assim, essa pode ser a oportunidade para essa personagem fazer a primeira aparição. Número 9. Equipe Rocket. Além de ter sido importante ao longo de toda a história de Pokémon, a equipe Rocket é uma das equipes de vilões mais populares dos animes. E falando do universo de Horizons, os exploradores podem até ser a grande ameaça da vez, mas com certeza eles não têm a mesma popularidade que a original. Em partes, eu acho que isso se deve ao fato de que eles são bem mais sérios em comparação à equipe Rocket, que por sua vez trazia um tom muito mais cômico para a história. E nesse caso, a Jessie, o James e o Meow poderiam fazer uma aparição ou até uma parceria temporária com os exploradores, e aí sem querer eles acabariam atrapalhando os planos deles. Cara, esse é tranquilamente o tipo de coisa que dá pra imaginar eles fazendo. E apesar deles nunca terem tido sucesso nas empreitadas deles durante a série clássica, eu acho que muitos fãs iriam gostar de ver as palhaçadas deles de novo. Número 8. Misty. A Misty é de longe uma das companheiras de viagem do Ash mais populares do anime, e mesmo depois de se separar dele, ela reapareceu várias vezes com o passar dos anos. E tal como a gente viu lá na série clássica, a Misty se tornou uma líder de ginásio muito habilidosa. Inclusive, a batalha do Pikachu contra o Mega Gyarados dela é facilmente uma das mais intensas de todo o anime.
E como a temporada Mega Voltagem vai ter esse foco maior na Mega Evolução, a Misty seria mais uma opção interessante de personagem para fazer uma participação na história. E isso nem seria uma coisa tão difícil de acontecer, porque a série clássica já mostrou que a Misty ainda viaja de tempos em tempos. Número 7. Cynthia. A Cynthia é sem dúvida uma das treinadoras mais poderosas e respeitadas da franquia. O Ash até derrotou ela, mas foi algo que ele só conseguiu fazer já mais no fim da carreira dele. O Spiritomb e o Garchomp dela conquistaram uma bela reputação e botam pressão em qualquer treinador. E levando em consideração que o Roy quer se tornar um treinador digno de comandar o Rayquaza, seria uma ótima ideia trazer uma treinadora do calibre da Cynthia para servir como um obstáculo a ser superado. Além disso, perder uma batalha contra ela poderia ser um lembrete importante para os protagonistas de que por mais que eles tenham crescido e melhorado, ainda tem um longo caminho pela frente e muito mais que eles podem fazer. Um outro ponto importante sobre a Cynthia é que além de ser uma personagem habilidosa e ter um design bem legal, os fãs adoram a equipe de pokémons dela. Então essa seria uma grande cartada para trazer antigos fãs de volta para a série. Número 6. Gary Carvalho. O Gary foi o primeiro e o mais popular dentre todos os rivais do Ash e com certeza foi o que mais contribuiu para que ele se tornasse o campeão mundial. Sem ele, o Ash provavelmente não teria se esforçado tanto e não teria alcançado o patamar que ele alcançou. E mais do que isso, a vitória do Ash contra ele na Liga Johto foi um dos momentos mais incríveis e satisfatórios de todo o anime. Porque olha, vamos combinar galera, depois de tudo que esse molequinho arrogante aprontou com o Ash durante anos, foi uma delícia ver ele perdendo. Mas por sorte, depois disso ele amadurece bastante e decide se tornar um pesquisador Pokémon igual ao avô dele. E pelo que deu pra ver lá no último episódio do anime clássico, parece que o Gary não vai ser o tipo de pesquisador que vai passar o dia todo dentro de um laboratório. E por isso seria muito legal se ele se encontrasse com o Frid, que ainda tá desaparecido devido a alguns acontecimentos da temporada passada, e ajudasse ele de alguma forma. Além disso, o Gary também poderia ajudar os Trovonautas a analisar e encontrar uma forma de neutralizar o Hakurium, que é uma substância misteriosa que afeta os Pokémon, deixando eles mais poderosos e violentos. Número 5. Korrina. Cara, a Korrina é uma das rivais mais interessantes e inovadoras que o Ash já teve durante o anime. E isso porque, apesar de ser uma líder de ginásio, ela ainda não dominava a técnica da Mega Evolução. Tanto é que o Lucario dela perdeu o controle várias vezes e até chegou a colocar a vida do Pikachu em risco. Mas depois de viajar e treinar com o Ash, ela conseguiu se tornar uma das usuárias mais competentes dessa mecânica. E tendo em vista que o Lucario é o Pokémon principal dela, faria muito sentido se o Roy tivesse ido atrás dela para pedir conselhos ou até mesmo um treinamento para conseguir fazer a Mega Evolução. Mas mesmo que eles nunca tenham se encontrado, a Korrina ainda poderia aparecer e ser uma excelente professora para Liko, que ainda não sabe fazer a Mega Evolução e pelo menos por enquanto não tem um Pokémon capaz de usar esse recurso. Número 4. Brock. Cara, o Brock não tem como, né? Ele foi o primeiro companheiro do Ash e um grande mentor para ele também. No começo, o Brock fica com pena dele por ele ser muito amador e tal, mas logo eles desenvolvem uma grande amizade. Inclusive, muito do conhecimento geral que o Ash adquiriu sobre batalhas foi ensinado por ele. O Brock é um dos personagens mais fluidos da série e assim como a Misty, foi um dos que mais voltou para participações especiais ao longo do anime clássico. E como ele está engajado nesse sonho de se tornar um criador Pokémon, ele poderia ajudar os Trovonautas com a experiência dele. Seria até interessante se a Liko capturasse algum Pokémon que tivesse uma natureza mais agressiva, tipo como foi o caso do Ash com o Primeape, e aí o Brock ajudasse ela a se conectar com esse Pokémon. Número 3. Professor Carvalho. O Professor Carvalho é o primeiro cientista Pokémon que a gente conhece em toda a franquia. E acho que não é nenhum exagero dizer que ele é a maior autoridade que existe nesse quesito dentro do mundo de Pokémon. Ele foi muito importante ao longo da jornada do Ash e ensinou para os espectadores a maior parte das mecânicas básicas desse universo.
E tendo em vista que agora os Trovonautas estão ficando mais independentes, faria bastante sentido eles entrarem em contato com algum cientista Pokémon para ajudar a resolver a questão do Hakurium. E além de poder fazer uma engenharia reversa nessa substância, a participação do Professor Carvalho poderia ser um ótimo gancho para a volta do Frid na história. Seria até uma forma bem legal de conectar as duas séries. E isso sem contar que a volta dele seria um mega fanservice que principalmente os fãs mais antigos iriam gostar muito de ver. Número 2. Go! O Go é um personagem muito subestimado e um tanto quanto polêmico, porque ele recebeu muito hate de vários fãs, porque ele basicamente fez em 3 anos de anime tudo o que a gente queria que o Ash tivesse feito ao longo dos 25 anos que ele foi o protagonista da história. O maluco capturava Pokémon como se estivesse pegando fruta em árvore, pegou Pokémon lendário e por aí vai. E por mais irônico que isso seja, as opiniões dos fãs sobre o Go são bem parecidas com as opiniões sobre Pokémon Horizons. Teve a galera que teve a mente mais aberta e recebeu ele na boa. E teve a galera que achou a presença dele um grande descaso com o Ash. Mas independente de gostar dele ou não, o Go seria um treinador muito interessante para trazer de volta, principalmente porque ele nunca concretizou o objetivo dele de completar a Pokédex. Ainda mais que agora tem os Pokémons da região de Paldea também. Além disso, o Go tem uma certa experiência em perseguir Pokémons lendários. Então não seria nada estranho se ele acabasse se esbarrando com a Liko e o Roy agora que eles estão atrás do Rayquaza de novo. Inclusive, o Go poderia até dar algumas dicas para ajudar eles nisso. Número 1. Ash. E é lógico que o nosso menino não poderia ficar de fora, né? Afinal de contas, o Ash foi um dos grandes motivos que fizeram os fãs curtirem o anime por tanto tempo. E apesar de ter levado décadas, pra nós pelo menos, né? Ele finalmente se tornou o grande campeão mundial. Porém, tal como a gente viu pela dúvida que ele demonstrou lá no último episódio do anime clássico, a jornada dele para se tornar um verdadeiro mestre Pokémon ainda estava longe de acabar. E por isso, muitos fãs esperam que ele apareça em Pokémon Horizons. E a participação dele poderia acontecer de diversas formas. Como um especialista em batalhas, ele poderia ajudar os novos protagonistas a melhorarem isso, ele poderia aparecer em algum momento crucial para ajudar a resolver alguma crise, ou ele ainda poderia ser tipo uma lenda dentro do universo de Pokémon. Seja como for, uma pequena participação do Ash com certeza faria todo mundo voltar pro anime só pela mera curiosidade de ver como seria o retorno dele. Bom, o time skip em Pokémon Horizons definitivamente pode abrir muitas possibilidades interessantes para deixar o anime muito melhor. Basta os caras saberem investir nas ideias certas, né? Vocês acham que seria legal se esses personagens aparecessem no anime? Aliás, comenta aí se tem algum outro personagem, além desses que eu mencionei aqui, que você gostaria que aparecesse em Pokémon Horizons. E é claro que enquanto isso, você pode jogar uma Pokébola aí no like e no botão de hypar o vídeo se você tiver no celular para dar uma força pro nosso trabalho. E já aproveita e captura sua inscrição aqui no canal para você ficar por dentro das novidades que eu trago toda semana. Te agradeço de coração e tamo junto sempre. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!